O título da mensagem de hoje é a notícia, o comentário bíblico sobre o tema O Poder do Perdão. A revista Veja, a revista talvez de maior circulação no Brasil, ela trouxe um artigo sobre o poder do perdão e o artigo trazia a seguinte mensagem: assumir um erro, repudiá-lo e demonstrar arrependimento de um lado e ser capaz de afastar a sensação de injustiça causada por uma ofensa do outro, eis a equação de uma das atitudes morais mais nobres e emocionantes criadas pela civilização ocidental. Em seguida, o próprio artigo continua apresentando uma relação de pessoas em famílias e fora delas que pediram perdão, sendo alguns perdoados e outros não. Foram perdoados, diz ainda a revista, arrependidos, mas nem sempre perdoados. No mundo das celebridades, quando o vexame é público, o pedido de desculpas também deve ser público, exceto quando há interesses políticos em jogo. A traição é a ofensa mais difícil de ser perdoada. E nós temos a história para relatar acontecimentos de pessoas nobres, importantes, que tomaram essa iniciativa. E citamos então o ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, que em 1998 se disse arrependido em cadeia nacional pela sua atitude imprópria, desonesta, de, embora casado, procurar sexo com uma estagiária. E ele então abertamente declarou: enganei as pessoas, inclusive minha esposa. E a sua esposa, Hillary Clinton, aceitou o pedido de desculpa do seu esposo e ainda hoje continuam casados. Então, não é de merecer elogios uma revista secular como a Veja trazer à baila um assunto que é mais particularizado nos meios religiosos? Não só a sociedade brasileira está precisando de se perdoar mutuamente, mas mesmo nos meios cristãos estamos encontrando dificuldade de oferecer perdão aos nossos ofensores. Considero, pois, bem oportuno esse comentário sobre o poder do perdão, considerando que todos somos iguais diante de Deus e Ele nos considera a todos como pecadores e como tais precisamos do seu perdão para tranquilizar nossas consciências. E se perguntássemos o perdão significa, o que significa o perdão dentro do conceito bíblico? A palavra grega traduzida como perdoar significa literalmente cancelar ou remir. Para entendermos o significado desta palavra dentro do conceito bíblico de perdão, precisamos entender que o homem é pecador e é um devedor espiritual. E essa dívida dele para com Deus não tem tamanho. É grande. E até Jesus usou esta linguagem figurativa quando ensinou aos discípulos como orar. Nós conhecemos. E perdoa-nos as nossas dívidas, a oração do Pai Nosso,
assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Se você tem uma Bíblia, abra em Mateus capítulo 6, versículo 12. É real esse perdão ou é apenas uma repetição vaga para diante da qual não temos consciência para balizar? É certo repetir esta oração. Está na Bíblia Sagrada, mas estamos agindo com sinceridade no perdão que pedimos. E Jesus ensinou que Deus só nos perdoa se também perdoarmos as pessoas que nos ofendem. Depois do término da oração, ele deu o seguinte ensino, complementando a necessidade de também perdoarmos aos outros se queremos o perdão de Deus. E assim diz a Bíblia Sagrada: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Viu o que está escrito nesse versículo 15? Prestou bem atenção? Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos não perdoará as vossas ofensas. E ainda no mesmo Evangelho de Mateus 18, versículos 23 a 35, Jesus contou uma parábola que ilustra que, para recebermos o perdão de Deus, precisamos essencialmente perdoar aos que nos ofendem. Por isso o reino dos céus pode ser comparado a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos. Começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher, seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. E assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. E quero dizer ao
ao meu ouvinte, há um número limitado de vezes para perdoar os que nos ofendem? Qual é a sua ideia? Qual a sua posição? Sim ou não? A resposta é não. Não há limite, de acordo com Mateus 18, 21. Lemos que Pedro, aproximando-se de Jesus, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Certas pessoas, ao condicionar o perdão aos outros, reagem. Então quer dizer que se uma pessoa fez algo a mim, eu perdoei e dei uma nova chance. Ele faz a mesma coisa novamente, eu tenho que perdoar de novo? Outros dizem num desabafo: eu perdoei, mas não sou obrigado a conviver com ela. Outro modo de pensar: perdoar é um sentimento. Quando eu sentir, eu perdoo fulano. São modos pessoais como alguns reagem à necessidade de perdoar, mas não totalmente, porque perdoar é esquecer. E talvez você possa pensar: e o que acontece se uma pessoa orgulhosamente recusa o perdão de Deus por não se achar um pecador? Ora, é a mesma coisa que dizer: está se enganando a si mesmo. Por quê? Porque em 1 João, capítulo 1, versículo 8, diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Então não se engane a si mesmo. Somos pecadores, e se dissermos que não pecamos, estamos nos enganando. Não estamos vivendo na verdade. Continua impura, separada do amor de Deus e sujeita ao castigo pelo seu pecado. Está escrito em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte. E essa palavra morte não significa aniquilamento, significa separação definitiva de Deus. Como diz o texto bíblico: apartai-vos de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Concluindo, se você me perguntasse o que eu preciso fazer para ser perdoado por Deus, eu responderia: você precisa reconhecer que é pecador e querer ser perdoado. É o que nós lemos na Bíblia, no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então você pode perguntar, talvez, quer dizer que o perdão de Deus é restrito aos que se reconhecem necessitados desse perdão? Exatamente, como Deus vai perdoar alguém que não reconhece que é pecador e também não quer ser perdoado. Sem arrependimento não há perdão. E quero ainda apoiar essa resposta com Lucas capítulo 13, versículo 3. Se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Então o convite de Deus está feito. Buscai ao Senhor
enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Livro de Isaías 55, versículo 7. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Aí está, meu prezado ouvinte, Deus convidando você que se sente pecador, que se você se converta, que Ele vai compadecer-se de você, porque Ele é grandioso em perdoar. E quero citar um exemplo de perdão dado por Jesus quando Ele foi solicitado. Está lá no livro de Lucas, quando Jesus ouviu a voz de um facínora que estava pregado numa outra cruz perto dele, e ao lado desse estava um outro que também haviam sido ali pregados como castigo pelos seus crimes praticados. Esse homem se arrependeu, que estava do lado direito de Jesus, e fez um pedido: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Humilde a pessoa, lembra-te de mim, como se diz, reconhecendo a sua indignidade, que a sua vida foi um desastre. E a resposta de Jesus? Jesus lhe disse incontinente, rapidamente: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E se você ler o versículo 46 do mesmo capítulo, você vai notar que naquele mesmo dia, Jesus conduziu um ladrão arrependido para as mansões celestiais. É o favor de Deus que se manifesta na nossa vida. Todos somos iguais, somos pecadores, reconhecemos o nosso erro e andávamos fora dos desígnios de Deus, como o filho pródigo, que se afastou do lar paterno, e ali estava Jesus convidando para ele voltar. E todos que se arrependem realmente, sinceramente, honestamente, e abandonam, como diz o texto, todo que confessa as suas transgressões e as abandona, alcança a misericórdia, mas aquele que as encobre nunca prosperará. E nós queremos misericórdia, porque temos consciência de que realmente um tempo da nossa vida vivemos fora dos desígnios de Deus. Exatamente para isso, para despertar a consciência de determinadas pessoas que estão vivendo fora do propósito de Deus, e que a palavra que seja uma luz para o caminho dessa pessoa, para que ela possa viver dentro dos desígnios de Deus, como diz o Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria, tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Escolha, meu prezado ouvinte, que tal? Plantada junto a ribeiro de águas, que dá sempre o seu fruto no tempo próprio. Vinde a mim, disse Jesus, cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei.
tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Que Deus possa abençoá-los, que isso se torne uma realidade na vida dos que nos ouvem. Amém. Amém.